O convidado, o Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque. Bem-vindo, Sr. Presidente. Fala-se muito ainda em aprofundamento da autonomia. 45 anos depois, o que é que ainda falta aprofundar? Bem, em primeiro lugar, é bom que as novas gerações saibam que a autonomia foi uma conquista arrancada a ferros por duas gerações de autonomistas que lutaram por esta conquista. Durante séculos e séculos, o povo madeirense foi explorado, foi colonizado e foi subjugado pelas injunções do centralismo lisboeta. E a verdade é que em 76 a Madeira era das regiões mais pobres e atrasadas da Europa, das mais subdesenvolvidas. Morria-se, não havia médico, era-se analfabeta a maioria da população porque não havia escola, não havia infraestruturas, não havia acessibilidades. E é preciso estudar a história recente da Madeira. E foi esta conquista dos autonomistas que permitiu que, pela primeira vez na história da Madeira, os madeirenses pudessem decidir o seu destino democraticamente, através da conquista da autonomia. É evidente que o regime autonómico não é suficiente ainda os instrumentos que temos ao nosso dispor e é fundamental alargar, por um lado, os poderes autonómicos, os poderes da Assembleia, no quadro das decisões democráticas que devem ser tomadas pelo povo madeirense em matérias que lhes cabe decidir e que neste momento são competência do Governo Central. E, por outro lado, é fundamental também perceber que o desenvolvimento futuro da Madeira também passa pelo Estado cumprir as suas obrigações relativamente às suas regiões autónomas. O princípio da continuidade territorial, o princípio da subsidiariedade. É preciso o Estado assumir as suas responsabilidades. O Estado, que está eivado e continua a ser eivado, está repleto ainda de centralistas com mentalidade colonial, tem que entender que tem que cumprir aquilo que dá na Constituição. Quero um exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Como é que é possível que um cidadão da Madeira, um cidadão nacional ou residente no Porto, para circular entre o Porto e a Madeira, pague mais caro do que ir a Londres ou ir a Paris no território estrangeiro? A mesma coisa se passa com a circulação de bens. Portanto, é fundamental que isso seja assumido pelo Estado. São os princípios fundamentais constitucionais que o Estado não cumpre. Sr. Presidente, o ganho autonómico é alguma perda de soberania da República? Isso não tem nada a ver, porque nós não estamos aqui num processo de subjugação em que os madeirenses são súbditos do Estado. Nós somos cidadãos portugueses de corpo inteiro e apenas devemos assumir a nossa responsabilidade naquilo que é, numa ilha ultraperiférica, fica distante do território continental, os centros de decisão democráticos devem estar sediados aqui na Madeira. E é nesse sentido que é fundamental perceber que a autonomia, tudo o que se faz na Madeira e os ganhos económicos, sociais, culturais, educacionais, tudo aquilo que foi conseguido nestes anos todos, e o salto de desenvolvimento que a Madeira teve desde a instituição da autonomia em 1976, foram ganhos para o país, porque tudo o que se faz aqui na Madeira é um ganho para o país. Portanto, essa relação entre o senhor e o colono, ou seja, o continente Madeira, nós não somos súbditos, nós somos cidadãos de corpo inteiro. O que nós exigimos é, no quadro democrático do Estado, que os poderes centralizados da Madeira sejam alargados e seja consubstanciado também por parte do Estado a assunção de responsabilidades no que diz respeito às suas obrigações. Há 40 anos, a Madeira decidiu regionalizar, por exemplo, a saúde e a educação. Claro. Que ganhos tiramos disso? É evidente, basta olhar para aquilo que era a Madeira em 1966, eu tenho 60 anos e as pessoas mais velhas sabem o que é que eu estou a falar. Havia um médico, por exemplo, em Santana, que era o Dr. Lionel, não havia nenhumas infraestruturas de saúde, uma pessoa ficava doente ou tinha um acidente em Santana e morria, porque nem sequer havia estradas em condições para as pessoas chegarem aqui ao Funchal. Pergunta às antigas gerações quais eram as escolas que haviam. Por exemplo, no norte ou no oeste da Madeira não havia nada. Portanto, nós demos um salto exponencial em termos de desenvolvimento. É óbvio que a Madeira neste momento tem que seguir o seu caminho. Nós queremos desenvolver, queremos criar uma economia mais dinâmica, mas para isso precisamos de ter flexibilidade e sobretudo um quadro legislativo que nos permita atrair um investimento estrangeiro, por exemplo. E a autonomia fiscal? A autonomia fiscal, estamos a falar disso. Eu, por exemplo, fiz aqui a redução do IRC e do IRS e neste momento nós baixamos em 49 milhões de euros, que é um descusto por ano, esta redução para as empresas, mas queria fixar, por exemplo, o IRC em 10% para as empresas e só posso fazê-lo em 14,5%, como sabe, é este limite dos 30%.
ou seja, de uma imposição ridícula da República. Nós precisamos ter instrumentos para nos desenvolvermos, porque nós temos que assumir as nossas responsabilidades e o pagamento da educação e da saúde, e neste momento estamos limitados por leis que têm que ser alteradas. Mas o IVA, por exemplo, está ao Há alcance. uma boa questão que você colocou. O IVA, neste momento, é um imposto que não incide sobre o rendimento, é um imposto sobre o consumo. E aquilo que se passou nos Açores, nós já fizemos a contas que custava para a Madeira 110 milhões de euros. A receita de IVA na Madeira anda à volta dos 300 milhões. Esta redução do IVA implicaria para a Madeira uma perda fiscal num ano de 110 milhões de euros. E isso tinha um efeito em quê? Tinha um efeito sobre o rendimento das pessoas? Não, tinha um efeito sobre o consumo. Nós preferimos reduzir o rendimento, como fizemos até agora, já fizemos no IRS, fizemos no IRC e também ainda em outros impostos, mas não sobre o IVA. O IVA tem que ser muito bem visto, porque é um imposto sobre o consumo. Portanto, quando você está a fazer uma redução fiscal sobre o rendimento das pessoas ou das empresas, deixa em liberdade das pessoas optarem os seus gastos e reduz o seu encargo. Mas não potencia também o consumo? Não, potencia o consumo, pode potenciar o consumo, mas a liberdade do consumidor para tomar essas opções. Veja o que se passou no questão do IVA. Portanto, não é garantido que potencie alguma pessoa pode me dizer que está a pagar no restaurante mais barato alguma factura por ter havido redução do IVA na restauração, como foi imposto pelo Governo Socialista? Nem conheço ninguém que me diga isso. Sr. Presidente, sei que tem de ir para o concerto e do outro lado da avenida, não lhe tiro mais tempo. Deixe-me só perguntar-lhe se hoje recebeu alguma mensagem do Presidente da República, do Primeiro-Ministro. Não recebi nenhuma. Mas nada que me admite. Nem do Presidente, nem do Primeiro-Ministro? Não. Portanto, mas isso é bom que os madeirenses saibam qual é a importância que eles dão à autonomia. Sr. Presidente, não ter mais tempo. Obrigado por ter vindo ao Telejornal. Obrigado.